Boa noite a todos e a todas. Antes de mais nada, meus agradecimentos, Instituto Ilana, pelo convite, também meus parabéns pela iniciativa de nos levarmos a discutir esse tema, que é um tema complexo, porque ele perpassa praticamente todas as dimensões da sociedade. Então, consumo, educação, criança, acho que antes de falar em educação é preciso equacionar a relação consumo-sociedade, consumo-criança. Há várias formas de fazer isto. Por exemplo, podemos pensar, um pouco uma palestra que antecedeu, de que forma o mundo do consumo entra no mundo infantil e, essencialmente, ele entra pela publicidade, né, pelas propagandas. Então, podemos discutir, avaliar se essa propaganda é honesta ou se ela manipula cognitivo-afetivamente, se ela não leva a criança a desejos que ela não deveria ter, não teria espontaneamente, ou então que seriam negativos. É uma maneira de pensar. Eu tive a oportunidade, inclusive pelo que me contaram, vocês vão receber esse texto amanhã, de fazer um parecer em relação a um projeto de lei que visa proibir a propaganda para criança, onde eu analisei, digamos, essa dimensão da questão. Então, por exemplo, analisar o desejo de comprar, os conflitos e as prioridades que podem acontecer, os aspectos cognitivos e emocionais, né? A criança entende ou não aquilo que está sendo mostrado, ela pode ser enganada ou não. Também aspecto afetivo, terá ela força de vontade para resistir a determinadas tentações que, evidentemente, a mídia com sedução consegue colocar, e outros temas mais. Mas o que eu quero tentar refletir com vocês hoje não é a questão da publicidade, não apenas da publicidade, mas é o ser consumidor. Né? O ser consumidor, ou seja, o que leva as pessoas em geral e as crianças em particular a darem valor ao consumo, e não somente darem valor ao consumo, como associarem o consumo à própria identidade, ou seja, se verem como seres consumidores, não apenas gostar de comprar, mas se ver na sua identidade como um consumidor. E é isso que eu queria aprofundar aqui. E eu quero fazê-lo da seguinte forma. Primeiro pensar a sociedade, depois um pouco a infância e finalmente a dimensão moral. E para isso eu vou propor a vocês a seguinte análise, que nós vivemos numa cultura que, entre outros nomes, pode merecer o nome de cultura da vaidade. Né? Eu daria o nome de cultura da vaidade. Vamos analisar por quê. Vocês sabem que existe uma espécie de nebulosa semântica em torno do tema do amor próprio. Então, temas, né, como orgulho, fatuidade, honra, altivez, soberba, afetação, arrogância e a própria vaidade, são termos que circulam em torno da dimensão do amor próprio. Esses temas variam, por exemplo, em termos de conteúdo. A honra, por exemplo, pode ter um conteúdo moral e o orgulho pode não ter conteúdo moral algum. Mas eles variam num ponto que vai ser essencial, que é o lugar do outro. No orgulho, por exemplo, o lugar do outro é secundário. O orgulhoso acha que é ótimo, e se ninguém mais achar que ele é ótimo, ele permanece achando que é ótimo. O veredito do outro não é tão importante. Em compensação, por exemplo, a ostentação só se explica para encher os olhos, digamos, das outras pessoas. E eu, dentro dessa nebulosa semântica, escolho para caracterizar aspectos da sociedade atual, da sociedade chamada de pós-moderna ou contemporânea, o conceito de vaidade. Por quê? Várias razões. Primeiro, a vaidade raramente ou quase nunca se associa à dimensão moral. Né? Agir moralmente por vaidade negaria até o próprio valor do ato moral. Então, ele é, digamos, estranho à questão da ética e da moral. Vaidade também aproxima-se da ideia de aparência. Né? O vaidoso é alguém que dá valor às aparências. De maneira complementar, ele dá valor à superficialidade. Não é à toa, aliás, que a vaidade frequentemente é utilizada como uma expressão negativa. Finalmente, a vaidade também se associa à heteronomia. Foi o exemplo que eu dei anteriormente. Enquanto que o orgulhoso pode, a despeito dos juízos negativos, permanecer orgulhoso, o vaidoso não. O vaidoso precisa
do olhar do outro, ele precisa da admiração do outro. E o pior castigo para o vaidoso é justamente passar despercebido, ou então não conseguir o sufrágio alheio a respeito do seu próprio valor. Ele depende do olhar do outro. Nesse sentido, a ideia de heteronomia, enquanto que o orgulhoso, o honrado, pode ser autônomo. Eu acrescentaria que, interessantemente, a palavra vaidade tem na sua origem etimológica o sentido de vazio, não? O sentido de vão e o sentido de vazio. Tá? Existe na vaidade algo, digamos, de pequeno, não? Vão e vazio. Muito bem. Isso posto, vaidade é um problema ou não é um problema? Não? Existe o Paul Valéry, um poeta e também pensador francês, que dizia: ó vaidade, mãe, né, mesquina de grandes obras. Sim, pode acontecer que a vaidade leve as pessoas a fazerem coisas importantes. Não lhe retira, como diz Paul Valéry, o seu lugar de mesquinho, mas vamos concordar que esta mãe mesquina de grandes obras é uma mãe de poucos filhos. Né? É raro que a vaidade seja realmente o motor contínuo e frequente de grandes obras. Ela é mais, digamos, um problema do que uma coisa boa. Então, vamos nos perguntar, e submeto as minhas análises a vocês, se nós estamos ou não numa cultura da vaidade. Não apenas numa cultura na vaidade, não radicalmente uma cultura da vaidade, mas se não há traços na nossa cultura do que poderia lembrar a vaidade. Bom, vou dar alguns itens, bem rapidamente, porque precisaria aprofundar cada um deles e vamos deixar mais tempo para o debate. Primeira coisa, qual é o tipo de pessoa que hoje tem visibilidade social? Que tipo de pessoa hoje costuma ser admirado? Que tipo de pessoa hoje é a referência, digamos, da admiração alheia e, portanto, que inspira os desejos da maioria das pessoas? E eu diria que hoje essa pessoa pode bem ser sintetizada no conceito de vencedor. Ser vencedor hoje é extremamente valorizado, extremamente admirado. Tanto é verdade que um dos xingos mais pesados que você pode dirigir a alguém hoje é chamado de perdedor. Né? You're a loser. Né? Antigamente, xingar a mãe era muito grave. Hoje em dia, chamar alguém de perdedor talvez seja mais grave do que, né, atentar à dignidade da mãe. Mas o que é um vencedor hoje? A rigor, alguém poderia dizer, bom, sempre, todo mundo quis ser vencedor. Mas o vencedor de hoje, não creio que seja a pessoa que se deu bem na vida. Que venceu porque se deu bem na vida, conseguiu usufruir de um certo bem-estar e conquistar os seus projetos. O vencedor hoje é essencialmente alguém que se deu melhor do que os outros. Né? O vencedor é alguém que deixou os outros para trás. O vencedor tem muito ligado à ideia de competição. Não é apenas, insisto, alguém que se deu bem, a maioria de nós seria vencedores nesse sentido, mas alguém que se deu melhor do que o outro. Portanto, a referência do vencedor é o outro. Né? Eu tenho que passar do outro, eu tenho que ser melhor do que o outro. Evidentemente, algumas pessoas conseguem ser vencedores, né? Evidentemente isso sempre existiu, mas evidentemente também poucas pessoas realmente conseguem ser vencedores, no sentido concreto da palavra. Mas o que os vencedores mesmos e aqueles que na prática não são vencedores vão procurar fazer? Associar a si próprios as marcas dos vencedores. Se eu não posso ser, pelo menos eu posso parecer ser vencedor. E o consumo terá, veremos daqui a pouco, um papel importante nesta aparência de vencedor. Ou seja, se a minha análise for correta, o lugar do outro, quando você é vencedor, é o lugar inferior. Né? O vencedor subjuga os outros. Né? Ele quer que os outros sejam plateia e admirados. Não há, evidentemente, nessa ideia de vencedor, relação de cooperação, de reciprocidade possível. Segundo item. Minha esposa fez pesquisas, notadamente literárias, a respeito do sentimento de vergonha. Como ela trabalha com letras, a sua pesquisa foi nos romances. E ela percebeu, em alguns romances, notadamente de antigamente,
que o lugar da vergonha era o lugar da diferença. Ou seja, o envergonhado é alguém que se via como diferente dos outros e, portanto, para não passar vergonha, era preciso se padronizar, se eu posso dizer assim, fazer o que os outros querem que se faça, ou se vista, ou seja lá que tipo de atividade. Isso ela reparou nos romances mais antigos, ou então nos romances que tratam de cidades mais provincianas. Em compensação, em romances mais recentes, notadamente cosmopolitas, ou seja, cujas personagens vivem nas grandes cidades, nas cidades maiores, São Paulo, evidente, um bom exemplo, muda-se a equação. Agora, a vergonha é se parecer com os outros, né? E o orgulho é ser diferente dos outros, né? Sinto até na perceber-se, perceber-se como todo mundo, eis a causa frequente de vergonha, né? Perceber-se diferente, uma causa de orgulho. E vocês sabem, eu voltaria a falar nisso, mas a vergonha é um sentimento muito pesado, um sentimento fortíssimo, que tem diretamente relação com o eu, ou seja, né, quando a pessoa sente vergonha, que ela se sente inferior a seus próprios olhos. Olha, se as pessoas se sentiam inferior de ser diferentes, é que elas valorizavam o grupo, né, os valores do grupo, e então tentavam se adequar a eles. Mas uma pessoa que sente vergonha de ser igual aos outros, uma pessoa, na verdade, que sente vergonha de passar despercebido. E ela vai fazer de tudo para, de alguma forma, seja lá qual for, nós voltaremos ao consumo daqui a pouco, aparecer como diferente. Terceiro item, né? Bastante estudado por um autor brasileiro, que vocês devem conhecer, né? Jurandir Freire Costa, né? Jurandir Freire Costa, que fala numa cultura, ele fala numa moral do espetáculo. Não sei se vocês concordam, mas imagino que sim, nós vivemos uma digamos, cultura do espetáculo, né? Tudo vira espetáculo, toda e qualquer coisa tem que ser, digamos, algo que esteja, não diria grandioso, mas que chame muito a atenção. Peguem, por exemplo, música, né? Raramente vocês vão ter hoje em dia um show, talvez a única exceção seja o João Gilberto, né? Em que não haja uma grande parafernália de efeitos. É raro o show agora onde a pessoa vai lá e toca e acabou. Tocou, porque a gente quer música, né? Mas agora a maioria dos shows vem com uma parafernália de imagens que, evidentemente, acabam, inclusive, pessoalmente é a minha opinião, até quase que afogando, né? E tornando a música como algo quase que menos importante. É como se não tivesse todas essas imagens, o show seria ruim. Não sei se vocês repararam também, mas no próprio âmbito acadêmico isso tem acontecido. No próprio âmbito acadêmico isso tem acontecido, né? Muitas vezes você vê palestras e com data show, e com não sei o que mais, só falta fogo de artifício, né, que acompanha a palestra. Eu lembro de uma palestra, foi até engraçado, né, a pessoa falava de adolescência, né, com data show. Né, e a adolescência é um tempo de tempestades. E ouviu-se trovão na tela. Eu até olhei para ele, acho que vai chover também, ele deve ter trazido alguma enfim, né, espetáculos, e a própria academia, não sei se vocês concordam, tem se rendido a isso. Aliás, a própria educação, frequentemente, tem se rendido a isso, que faz com que os alunos, inclusive, exijam uma aula que não seja chata, né? E uma aula não chata, veja bem, o chato não se opõe a interessante, né? O chato se impõe a uma coisa, digamos, né, que dê prazer, etc. E tal. Aliás, uma pesquisa que eu estou acabando de realizar agora, cuja pergunta era, não, o que é para você um professor admirável? Muitos alunos dizem, é um professor que dá uma aula que não é tensa, que é agradável, ou seja, na ideia, digamos, de uma aula que não peça muito esforços, né? Divertida. Como diversão tem diretamente a ver com espetáculo, eu acho que nós podemos dizer que vivemos numa sociedade do espetáculo. Mas, tirando o espetáculo no sentido propriamente dito, vocês podem reparar também o quanto que é valorizado o falar de si. O falar de si. Quer dizer, muita gente hoje em dia, do mais importante dos seres, que precisa disso, ele acha que precisa, até às vezes o mais humilde, por exemplo, tem um blog. Né? Tem um blog e fala de si. E coloca fotos na internet. Por que isso? Né? Vamos pensar bem, por que eu preciso abrir um blog e colocar minha foto na internet?
Pode ser, evidentemente, marketing, mas isso vale para meia dúzia de pessoas que têm um book, tá certo, eletrônico e que precisam disso. Para a maioria das pessoas, eu diria, como Jurandir, que isso é mais uma maneira de imitar os vencedores, né? Imitar os vencedores, imitar as pessoas que são celebridades, né? O falar de si, o blog, foto na internet, e veja bem como as pessoas cada vez mais cuidam do corpo e da roupa. Né? Que, no fundo, a rigor, a maneira mais barata e democrática, né, de encher os olhos dos outros é pela nossa aparência física. Vejo que as pessoas investem, por exemplo, em cosméticos. Né? Não sei se você sabe, a pessoa mais rica da França é a dona da L'Oréal, né, que é um produto de cosméticos. E eu não tenho de cabeça os dados aqui, mas, por exemplo, a indústria de cosméticos no Brasil praticamente, sei lá, triplicou, multiplicado por 10 nos últimos anos. E o que é o cosmético? Né? Por um lado é o superficial e, por outro lado, é cuidar da aparência. E cuidar da aparência para quê? Não é para o próprio espelho. Cuidar da aparência para o outro. E, notadamente, qual é a maneira mais simples? Não, o Jurandir insiste. Qual é a maneira mais simples de se parecer com um vencedor, uma celebridade? É pelo corpo ou pela roupa. Né? As outras formas são mais difíceis. Eu acrescentaria, é um pequeno parênteses aqui, porque não é diretamente ligado à vaidade, que essa necessidade de aparecer, de estar presente à visibilidade do outro, é também, talvez, uma decorrência da nossa própria organização social. Não sei se vocês conhecem o autor, provavelmente sim. Não, Bauman, né? Zygmunt Bauman. Né? Que ele tem uma metáfora a qual eu gosto muito, que é a nossa sociabilidade atual lembra a de um enxame. Né? Quer dizer, um enxame é de inseto, por exemplo, é uma sociedade, ou seja, existe um monte de seres juntos, só que o importante no enxame é você estar dentro do enxame. Agora, a pessoa que está do teu lado muda toda hora. Né? O grande perigo no enxame é cair fora dele, mas o grande perigo não é mudar de parceiro, né? Porque o parceiro será necessariamente momentâneo. No mundo do trabalho, hoje em dia, tem muito isso. Por exemplo, eu sou, como qualquer um de nós, obrigatoriamente cliente de um banco, e eu acho que em um ano mudou 3 ou 4 vezes o gerente. Né? A própria rotatividade no trabalho é uma rotatividade especial. Resultado, né? Como o próprio Bauman diz, você precisa estar de toda forma, o tempo todo, conectado. Inclusive, ele fala, e eu insistiria mais ainda, né, do lugar quase que central que o celular tem ocupado nas nossas vidas. Não sei se vocês têm celular, mas reparem o uso que as pessoas fazem do celular. Os outros, não vocês. Não, reparem o uso que as pessoas fazem do celular. Frequentemente é um uso, a necessidade de estar conectado, a necessidade de estar, digamos, visível para o outro. Né? Reparem em avião. Né? O avião vai subir, a pessoa diz, bem, o avião vai subir. Bem, ou seja lá para quem for. Aí você imagina que a tal pessoa trabalha na torre, né, de controle, que essa informação é de alguma serventia. Cuide bem da rota desse Airbus, porque eu estou dentro. Mas não. Aí quando chega, repare no avião, porque o avião é um lugar onde o celular, digamos, parece que cria asas mais ainda do que... Né? Quando o avião pousa, a maioria das pessoas, antes de abrir o cinto de segurança, abrem o celular. E mesmo se for uma ponta aérea de 20 minutos. Parece tudo o presidente dos Estados Unidos na véspera da Terceira Guerra Mundial, para ter informações a todo custo. É só ouvir. Bom, você vê muitos tristes, não tem nada no celular. Nenhuma mensagem, nenhum torpedo, absolutamente nada. Então eles fecham o celular e abrem o cinto desfaz o cinto de segurança. Ou então outro, já que não tem nada, eles ligam. Bem, cheguei. Claro que chegou. Se não tivesse chegado, a Globo já teria anunciado há muito tempo. Onde é que você está? Lá fora? Ah, bom, e estou aqui dentro. Então, repare, né? Repare o uso do celular, frequentemente, é o que o Bono chama de pequenas urgências. Né? É um jeito até estranho de se comunicar, mas eu traduziria assim, da seguinte forma. O importante hoje não é trocar ideias, o importante é se comunicar. Né? A comunicação em si é mais importante do que o conteúdo dela. Por que se comunicar? Eu acho que é uma necessidade de estar presente. E fico imaginando uma pessoa que no final do dia não recebeu nenhum telefonema, nenhum torpedo, nenhum e-mail. Essa pessoa, acho que
tem que chamar o SAMU. Provavelmente está perto de um colapso do suicídio, porque é por isso que se fala tanto hoje em exclusão. Uma das maneiras, né? O excluído é que está fora da visibilidade social. Muito bem. E eu fecharia, digamos, a minha rápida, não bem uma análise, mas descrição, com a seguinte pergunta, também inspirado pelo Jurandir, né? O que é hoje mais visível, o que hoje é mais valorizado, mais central? A figura de autoridade ou a figura da celebridade? E hoje em dia, é evidente, a figura da celebridade, né? Vão te dar vão te dar 30 segundos para explicar a teoria de Kant na televisão, tá certo? E 2 horas para explicar se o gol que você fez foi por cobertura, foi um cruzamento errado, você queria fazer aquele gol. E as celebridades, isso na propaganda é muito importante, as celebridades, para reparar, elas falam de absolutamente tudo. Se você for célebre, você vai ter que falar do amor, da vida, né, da Segunda Guerra Mundial, vender alguma coisa, enfim, a celebridade. E o que é a celebridade? É o suprassumo, digamos, da figura do vencedor, que frequentemente, veja bem, tem muitas celebridades que têm muito mérito, mas se para ser uma autoridade é preciso ter mérito, é preciso ter destaque de uma forma ou outra, em que área for, para ser celebridade, não. Tanto que é interessante, há pessoas hoje que antes eram considerados meros suportes de roupa, que são as modelos, né? E hoje as modelos se tornaram celebridade. Não, nada contra a modelo, mas por que modelo virou celebridade? Vamos pensar. O que ela faz? A não ser andar molemente pelas pistas. Pode fazer muita coisa, mas não como modelo, né? Insisto, nada contra elas, mas esse lugar especial que as modelos tomaram, a meu ver, é típico de uma, eu diria, de uma cultura da vaidade. Bom, aceitas, em linhas gerais, esse diagnóstico de uma cultura da vaidade, pensemos o consumo. Por que as pessoas consomem tanto? E é a porta destrancada a qual o Mário Sérgio se referia. Eu concordo totalmente com ele, né? Se a propaganda, a mídia faz algum efeito, é que tem uma porta, eu diria, às vezes, nem destrancada, aberta, né? Muito aberta, que a convida. Então, se as pessoas compram tanto, nós vivemos a sociedade do consumo, qual que é o lugar onde todo mundo vai hoje em dia? Shopping. Vamos para o shopping? Vamos. E claro que compra alguma coisa no shopping, né? Se para o shopping voltar sem comprar, é quase que uma contradição, ou então desrespeito com a língua inglesa, né? Significa comprar. Há várias razões possíveis, né? Baudrillard, né? Há vários, digamos, há vários estudiosos dessa bulimia, né, de consumo na qual a gente vive, mas eu traria, né, para o juízo de vocês a seguinte tese, que nossa família, aliás, e outras pessoas, que, na verdade, de novo vou citar o Jurandir, comprar hoje em dia significa agregar valor social. Ou seja, comprar, frequentemente, é justamente uma maneira de alimentar a cultura da vaidade, de aparecer para o outro. Pensem, por exemplo, não sei se vocês viram, ou certamente viram, De Volta para o Futuro. E no primeiro filme, o menininho encontra a mãe, que é uma garota ainda, né? E ele está de cuecas porque, né, aconteceu um acidente, e a mãe diz: "Olá, Calvin Klein, tudo bem?" Que é a marca da cueca. Não passava pela cabeça dela, primeiro, que se colocasse a marca de uma cueca do lado de fora, aliás, de absolutamente nenhuma roupa. Antigamente a gente colocava o nome do filho na roupa, né, para ele ser identificado. Mas por que agora a grife está do lado de fora? Claro que é interesse de quem, da Calvin Klein, da Zaslu e companhia, mas por que o consumidor aceita isso? Né? Por que o consumidor aceita dizer para todo mundo: eu estou vestido com Lacoste, estou vestido com Zaslu, certamente é para parecer, o Mário Sérgio está falando, né? Não tinha pensado nisso, né? 2 liquidificadores, né? Com uma moeda, mas certamente você vai na Zaslu, um liquidificador é uma meia lá, né? E não de grande mar, nem o par inteiro. Não, o par inteiro que é 2 liquidificadores, e olhe lá, dependendo da meia, liquidificador, né, de ouro, digamos assim. Então, por que as pessoas gastam tanto com roupa? Né? Inclusive, por que as pessoas pobres, aliás, uma das propagandas do Ilana fala nisso, né, tem tanto desejo de comprar essas
roupas e até matam por isso. Um exemplo típico, por exemplo, dessa associação entre consumo e cultura da vaidade é carro. É carro. Né? Lá onde eu moro, na Granja Viana, mas certamente onde vocês moram também, às vezes eu acho que eu estou no Texas, só fazendeiro, ou então está passando Paris-Dakar, né? Na Raposo Tavares, o tamanho dos carros, tudo 4x4. Carro muito caro, né? Gasta gasolina, polui, não tem nenhuma virtude. E quando você vai ver, só tem uma pessoa lá dentro. Quando você enxerga, porque é tudo com aquele vidro preto, né? Que você não distingue mais bandido de pessoa, digamos, não medida. Por que esses carros? Provavelmente, eu tenho quase certeza, porque isso se associa a uma das marcas dos vencedores. E às vezes você até vê de que casa saem esses carros, você deduz, sem muita possibilidade de engano, que as pessoas gastaram muito para comprar aquele carro em relação ao orçamento da família. Que esse carro saia dos jardins, tudo bem, mas que ele saia de algumas casas menores, não somente, tudo bem. E assim por diante. Agora, a prova, não dos 9, que é impossível nessa área, mas pense agora nas propagandas. Muitas das propagandas não cantam mais, como se fazia antigamente, a virtude do objeto de consumo. Mas elas cantam as virtudes do consumidor daquele objeto. Uma propaganda, que inclusive pelo jeito tem dado certo, que eu tenho visto esse carro muito nas ruas, um tal de Ford Fusion. Não sei se vocês já viram essa propaganda. Então, você vê um menino, né, que está cantando, pobre, né, e depois faz sucesso. E aí tem uma frase extremamente sábia e importante da gente decorar: para poder falar, você precisa ter ouvido. Gostei, coloquei na minha caderneta para não esquecer, digamos, a mensagem que Confúcio nunca teria feito. Depois aparece um homem que tenta vender bugigangue, etc. e tal, e que acaba abrindo uma loja e sendo capa de revista. Aí tem outro provérbio sábio que diz: para ter êxito você precisa ter tentado. Né? Para conseguir você precisa ter tentado. Nunca tinha pensado nisso também. Precaução que seguir precisava ter tentado. E finalmente aparece um menino que começa como garçom e que acaba como dono de restaurante, ou então grande chefe, e a mensagem é, uma mensagem inclusive errada, né? Para liderar você precisa ter obedecido. Liderar se opõe a seguir e não obedecer. Agora, e cada vez eles com uma mulher do lado. Que propaganda de carro é para homem. A mulher acaba como faixa bônus, né? Ela tá, digamos, do lado, ela não é ela que não é ela consumidora, né? Que está sendo e não fala do carro nunca. Não fala do carro nunca, porque o carro não come, não toca música e nem abre loja. E a mensagem do fim, para quem não conhece, quem dirige fez por merecer. Ou seja, a ideia de que, né, é vencedor, né, é pessoa que... E o merecer, não no sentido profundo da palavra merecer, é quem teve isso. Às vezes não é com merecimento necessariamente, pode ser sorte, pode ser alguma coisa. Peguem outras propagandas de carro também. Eu lembro de uma que era, essa eu não vi, me contaram, se não me engano, do Picasso, da Citroën, era um menino dizendo para o pai: não me para na frente dessa festa, porque eu tenho vergonha. Ou seja, não importa se o carro anda bem ou se ele chega até a porta da festa, mas não me coloque porque eu tenho vergonha desse carro, porque o que é a vergonha de um carro? Né? É a vergonha, digamos, do status que ele representa. Muitas propagandas de bancos são assim também. Né? Vejam as propagandas do Itaú, notamente Itaú Personalité. Você é diferente, né? Itaú é perfeito para você, quer dizer, você é um ser destacado. É interessante, aliás, analisar de muitas propagandas. Eu não fiz isso com propaganda com criança, mas provavelmente seria interessante ver o quanto que se associa a compra daquele produto a ser alguém na vida. E essa, eu diria que é a porta aberta. Né? Mas se todo mundo quer se mostrar ao outro, que é uma questão social, a propaganda vai nessa direção. Agora eu queria concluir a minha fala com uma pergunta. Bom, digamos que a gente concorde comigo, cultura da vaidade, eu consumo apenas como mera aparência, que inclusive leva as pessoas a gastarem dinheiro. É uma sociedade tonta, uma sociedade tola, mas até aí não é tão grave. Mas eu queria defender justamente outra posição, que isso pode sim levar a questões graves, porque é a própria moral que está em jogo.
no fundo, a tese básica que eu quero defender aqui, que uma das dimensões, não é única, hein? Uma das dimensões desse mundo do consumo e da propaganda que nos faz comprar, interfere na criatividade, interfere na aprendizagem, interfere talvez em várias, mas também interfere na dimensão moral. Já tinha preparado a fala, grosso modo a fala que eu ia apresentar para vocês, quando ontem, novamente, e não é o primeiro, infelizmente, imagino que não seja o último, tivemos um fenômeno recente, pós-moderno, que é um menino que vai numa escola, metralha um número de pessoas que ele pode metralhar e depois se mata. Né? Vocês viram que aconteceu ontem na Finlândia, havia acontecido ano passado na Finlândia, nos Estados Unidos já aconteceu várias vezes. Matança. Mas o que chama a atenção é por quê, e esse menino de novo fez isso, como os outros, porque essas pessoas se filmam, tá certo? Segurando arma na véspera ou na antivéspera de se matarem e colocam um vídeo na internet. Né? Esse último menino colocou no YouTube. Por quê? A pessoa sabe que vai morrer, porque ele se suicida, ele não é abatido pela polícia. Tá? Ele se suicida, ele coloca, digamos, a imagem dele na internet. Né? Eu não ficaria surpreso, e aliás, eu já li algumas reportagens ou análises desse menino, que justamente esses meninos sofrem do quê? De invisibilidade, tá certo? E querem visibilidade a todo custo, de maneira desesperada, tão desesperada que eles se matam. Mas pensam bem, né? Há algo de estranho, né? Você, antes de morrer, você se coloca na internet. E é para a posteridade? Não, basta você matar que você vai entrar para a posteridade. Eu lembro quando o David Chapman matou John Lennon, lembra, né? Em 1980, deu vários tiros no John Lennon, né? É David, né? Mark David Chapman, né? Marca o primeiro nome. Ele ficou lá e o porteiro, né, desesperado, você viu o que você fez? Ele falou, sim, eu matei John Lennon. E ficou. Mas foi um dos precursores, digamos, né, da catástrofe. Né? Convido vocês, digamos, para quem não leu, um livro chamado Cabeça de Porco, né, sobre violência na periferia. Uma das teses que são defendidas lá é justamente essa. Né? As pessoas são violentas para ter visibilidade. Não se trata de uma violência revolucionária, não se trata de uma violência, digamos, de uma violência reivindicatória. Notadamente que muitos desses violentos são extremamente conservadores. Eles querem o carro que todo mundo usa, eles querem a roupa que todo mundo usa, não é que eles querem algo diferente, mas eles sofrem de invisibilidade. Por aí que eu vou. Se o único jeito de ser visto por essa granfinagem é eles terem medo de mim, é por aí que eu vou, porque alguém, digamos, você precisa existir para os outros, e mais ainda, numa cultura da vaidade, é uma análise parecida com o que os autores da Cabeça de Porco falam. Eu finalizaria minha fala dizendo que isso faz todo o sentido do ponto de vista do que a gente sabe, e no debate eu posso apresentar melhor o que a gente sabe de desenvolvimento moral. Né? Uma das motivações para agir moralmente é a seguinte: se não agisse dessa forma, se não fosse honesto, se não fosse justo, se não fosse solidário, pegue a virtude que vocês quiserem, a pessoa sentiria perante os próprios olhos perda de valor, que é justamente o sentimento de vergonha. Tá certo? Por isso que uma das condições necessárias da ação moral é o que se pode chamar de respeito de si. Não, respeitar o outro é considerado como uma forma de autorrespeito. E porventura, desconsiderar, desrespeitar o outro é sentido como uma ferida no próprio autorrespeito. É por isso que, cuidado, não confunde autorrespeito com autoestima. Autoestima é absolutamente nacional, mas eu posso ter autoestima na violência, eu posso ter autoestima em qualquer conteúdo. Né? A autoestima moral merece mais o nome de autorrespeito. Isso posto, chego na educação. E a minha... Se eu tiver razão em tudo que eu falei, a educação, digamos, se eu tiver razão em tudo que eu falei, o consumo em si e a propaganda derivada não é nada óbvio, digamos, é mais nocivo do que simplesmente atingir, digamos, determinados aspectos da psicologia infantil. E talvez nós vivamos numa sociedade cada vez mais violenta, desrespeitosa, etc. e tal, talvez porque nós estamos numa cultura da
vaidade, entre outras causas, evidentemente. O que uma educação pode fazer com isso? Várias coisas, mas eu diria a primeira coisa que ela deve fazer é não fechar a porta. Eu retomaria a metáfora do Mário Sérgio. É não fazer com que a escola se torne ela mesma uma, digamos, uma sucursal de uma cultura da vaidade. Mas, infelizmente, embora fale em cidadania, embora em educação moral, embora, inclusive, com as melhores intenções do mundo, várias escolas, vários centros educacionais acabam se confundindo, sim, com uma cultura da vaidade. Um exemplo 2. Você entra em algumas escolas, qual é a primeira coisa que você vê? Ou seja, a coisa mais valorizada, que mais se associa à identidade. Troféus. Você até acha que você entrou num clube e não numa escola. Em outras escolas, qual é a primeira coisa que você vê? Parece um shopping. Né? Não é a velha cantina, mas é, né, grife, marcas, etc. e tal, uniformes caríssimos. Em outras escolas, qual a primeira coisa que você vê quando você entra? Trabalho de aluno. Tá certo? Isso pode parecer um pequeno detalhe, mas eu não acho que seja. Né? Isso é uma mensagem. Né? O nosso aluno é um vencedor. Esporte. O nosso aluno é um consumidor. Né? Quando você coloca lá, o nosso aluno é um aluno. Tá certo? Um aluno que mostra, até que humildemente, as suas posses. Então, eu diria, no caso da educação, tem que, evidentemente, né, fazer com que as crianças entendam melhor as propagandas, desenvolvam, digamos, força de vontade para resistir aos desejos, mas é preciso, digamos, tentar quebrar, ou pelo menos fragilizar, esta relação entre ser consumidor e ser alguém na vida. E como a criança, evidentemente, depende muito do olhar do outro, né? Muitas coisas que foram apresentadas, né, na palestra anterior e nos vídeos do Ilana mostra bem isso. Quer dizer, a criança é mais frágil. Ela constrói a identidade dela muito relacionada ao olhar do outro. Né? Nós, mais velhos, podemos um pouco dispensar, às vezes, nem sempre. A criança depende muito do olhar alheio. Então, como nós olhamos essa criança é essencial. Né? E, muitas vezes, os pais, a escola, acaba olhando essa criança com os olhos de uma cultura da vaidade. E se eu tiver razão, é muito difícil fazer com que essa criança não queira consumir, porque isso acaba ficando, digamos, associado à própria identidade dela, como eu acho que em vários de nós adultos também fica associado à nossa identidade. Então, essa análise que eu queria passar para vocês, para antes de pensar em estratégias pedagógicas, tentar analisar o fenômeno consumo e a força desse fenômeno consumo. Eu propus a vocês uma interpretação, é claro que há outras contraditórias com ela ou complementares que a gente vai poder discutir. Obrigado.